de forma bastante satisfatória. Então, já quero chamar aqui para compor a mesa, por óbvio, o nosso palestrante, doutor Juarez Freitas. Queria chamar também o doutor Alain para compor a mesa e o doutor Marcelo Quevedo. O pessoal vai entrando aos poucos aí, mas a gente vai iniciar para manter o cronograma do evento, que está sendo cumprido praticamente à risca. Eu vou passar a palavra ao nosso colega associado, doutor Marcelo Quevedo, para ele fazer uma breve apresentação do doutor Juarez. Depois teremos a palestra do doutor Juarez, as considerações dos membros da mesa, e vamos também abrir para alguns questionamentos da plateia. Bem, dando seguimento aos trabalhos, né, fazer uma breve apresentação aqui do professor Juarez, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. O professor Juarez é presidente do Instituto Brasileiro de Alto Estudos de Direito Público, foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, é presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio Grande do Sul, doutor em Direito e mestre em Filosofia. Tem sido não só um colaborador da Advocef, mas também já podemos dizer que é um amigo da nossa associação aqui, e agradecer essa nossa relação, fazer votos que ela dure por muito tempo. Senhor presidente da Advocef, ilustríssimos colegas que compõem esta mesa, senhoras e senhores. Bem, eu tenho aqui uma série de observações pontuais a lhes fazer, a primeira das quais não posso deixar de registrar o meu profundo agrado de reencontrar eminentes colegas de advocacia, e mais exatamente de advocacia da Caixa Federal, embora eu não seja colega, mas colegas de advocacia. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido vários desses amigos já em Maceió, e o reencontro foi saboroso. Então, é um estímulo estar aqui. E eu pretendo lhes fazer uma proposta ousada, extra-pauta. Extra-pauta. Viu, Justiniano? Nós não combinamos nada, né, presidente? Não combinamos nada. A propósito ainda da lei das estatais, tão magnificamente criticada, a meu juízo, com muita propriedade, pelo meu estimadíssimo amigo, professor Adilson Dallario. Eu queria fazer um acréscimo importante. Há algo de muito importante nesta lei, que é a ideia de obrigatoriedade de programas, novos programas de integridade. Vulgo compliance. Eu que defendo, já que estou aqui no encontro da Caixa, vou falar da Caixa. Eu que defendo que a Caixa continue uma empresa pública, tenho que ter autoridade para dizer também, presidente, que nós estamos, os advogados de estatais de um modo geral e os advogados da Caixa de um modo especial, estamos diante de um desafio com um timing muito estreito pela frente. Um item fundamental é a implantação de programas de integridade nas estatais brasileiras. O controle, por exemplo, de integridade dos fornecedores. Não de maneira pro forma, como havia, talvez ainda haja algumas. Ainda hoje pela manhã conversei demoradamente antes de fazer minha palestra lá na conferência, encontrei o ministro
Benjamin Ziegler, do TCU. E até disse a ele que estaria hoje à tarde, que faria essa proposta e que seria muito importante que ele participasse de um eventual evento nosso a esse respeito. Advocacia das estatais e programas de integridade. Porque ele dizia com razão, por exemplo, a Petrobras, que ele conhece muito bem, porque relata vários casos da Petrobras lá no TCU, tinha vários mecanismos de controle interno, mas eles não funcionaram minimamente. Só que agora existem possibilidades legais, culturais, políticas, de limparmos, de tornarmos íntegras as estatais brasileiras, e eu vejo, com algumas exceções, é o caso da própria Petrobras, que está fazendo um esforço por razões óbvias, os holofotes estão em cima da Lava Jato, mas eu vejo que nós estamos muito, muito atrasados nesse processo. A quem eu, como usuário, consumidor dos serviços da empresa pública Caixa Federal, gostaria de propor esta liderança, esse protagonismo. Adivinha quem? Aos advogados da Caixa. Então, a vocês, eu proporia que o ano próximo nós pudéssemos, dentro do prazo da própria lei, e fazermos uma grande luta para que a Caixa se torne uma empresa com integridade comprovada. Se há coisa que eu considero grave, e até conversava com alguns colegas ainda hoje, aqui, não é o fato de que eventual deficiência no serviço, agora está havendo um problema sério por falta de empregados públicos, né, na Caixa. Isso é fácil, relativamente fácil de consertar. Com uma boa simpatia, um gerente de agência dá um jeito, né, e nos mantém lá com a conta aberta. Mas os problemas de integridade, estes serão fatais para quem defende uma empresa pública, com capital exclusivamente público, mercê das vulnerabilidades óbvias que esse discurso hoje oferece. Então, sem programa de integridade, não vejo muita alternativa de sobrevivência a médio prazo e de sustentabilidade da bandeira da empresa pública. Não sejamos ingênuos, sobretudo a partir de 2019. Tá? E vocês concordam, nós estamos atrasados ou não? E vocês concordam que não existe dentro da Caixa ninguém mais habilitado a assumir essa bandeira do que os advogados da Caixa, e em especial a Advocef, presidente? Bom, eu devo confessar a vocês que, até por uma questão de urbanidade, de educação, nós conversamos ontem sobre isso demoradamente. Não ia fazer essa proposta aqui sem combinar, no bom sentido, né, de acordar. Então, eu gostaria muito de me somar a isto. Acho que nós temos que trazer o Banco Central para esse debate. Ele tem agora uma lei importantíssima nova, que ele permite o acordo administrativo de supervisão, saiu agora, uma lei, um novo marco legal do processo administrativo sancionador. Penso que o Banco Central deveria participar desse debate. Penso, obviamente, que o TCU deveria participar desse debate, e gostaria muito de estar falando com aquela carreira, não é? Que, a despeito de dificuldades crescentes, de aumento de volume, diminuição de estagiários, muitos dos quais fugindo pelo estresse, etc., dificuldades que são sobejamente conhecidas, mas que possamos injetar uma legitimação de integridade ao nosso discurso. Bom, então fiz esse meu editorial, que não estava na pauta inicialmente, mas eu confesso, quando eu fui convidado, a primeira coisa que me ocorreu, agora eu tenho uma chance de fazer essa proposta. Por quê? Eu estou muito preocupado, eu não quero citar outras estatais, estou muito preocupado com algumas estatais de modo especial, e confesso a vocês que a Caixa é uma delas, né? Mas acho que isso não é um problema da Caixa. Me preocupam outros que eu não quero mencionar, mas me preocupam outros também. E, repito, é uma questão de legitimação do discurso, né?
Eu agora disse no final, conversando com meu estimadíssimo amigo, foi a pessoa que fez o primeiro convite para eu dar palestra em Direito Administrativo há mais de 30 anos, foi o Adilson Dallari. Então, eu tenho um carinho inexcedível por ele. Mas eu conversei com ele, olha, a lei, que agora, no finalzinho, a lei que criou, que autorizou a criação da Caixa, tem dispositivos que são incompatíveis com uma SA. Aí ele balançou, bom, se for assim, vamos examinar melhor. Isso, este era o pedido de vista. Né? Esse é o pedido de vista. É uma grande figura e seria importante também que pessoas desta envergadura pudessem estar conosco. E, certamente, neste ponto específico da lei de estatais, não é? Se vocês leram com atenção o programa de integridade. Bom. E outra coisa interessante, que saiu agora o decreto de governança da administração pública direta e das autarquias e fundações públicas. Portanto, não é para as estatais. Mas é todo ele criado um pouco aberto demais, indeterminado demais, mas é criado em forte influência, digamos assim, sobretudo do ministro Nardes, no TCU. Então, se isto agora, se criou uma comissão interministerial para tratar da governança, fortemente calcada em ideia de controle interno. Então, tem um clima cultural. Vale para lá, vale para as estatais. É um momento. É uma oportunidade. E, pelo menos, se não der certo, nós não poderemos nos recriminar porque não tentamos. Não é verdade? Então, esse é o grande momento de fazermos esse protagonismo dar certo. E eu acredito que possa funcionar. Eu acho que, por incrível que pareça, se nos anteciparmos algumas dificuldades pela frente, podem surgir, né? Em matéria de imagem, pode surgir. Nós temos 2 pontos para consertar, acho, na Caixa. O problema de Basileia, e aí tem até uma questão delicada que está no próprio TCU, que pode complicar o quadro, se eles não modularem direito isso. E tem uma outra questão, que é essa da integridade. Né? Nós temos que tornar a Caixa verdadeiramente uma empresa pública norteada pelos princípios constitucionais de direito administrativo. Dito isso, então, agora sim, vamos à palestra propriamente dita. Senhores, ainda hoje pela manhã eu mencionava, eu tenho a impressão, e não é culpa de nenhum de nós, é questão cultural, mas eu acabei de ler um livro chamado Tomorrow's Lawyers. Eu gostei que, ontem eu estava conversando com um colega que leu o Blockchain, né? Revolution, não é isso? E foi ver os TEDs, isso lá de Maceió, gostei disso. E agora eu vou recomendar esse livro, que é do Richard Susskind. E ele é a segunda edição, não leiam a primeira. A primeira ele fez, acho que em 2013, e ele diz na segunda edição, olha, esqueçam aquela, porque o mundo já é outro. Né? Realmente, a cada 2 anos, o mundo produz mais informações do que toda a história da civilização humana. Então, mudou muito. Bom, e ele tem 3 partes, esse livro, Tomorrow's Lawyers. O futuro, os advogados do amanhã, nós. Por incrível que pareça, estamos todos aí, provavelmente vamos viver 100 anos, né? E muitos de nós advogando. Até porque vai haver reforma previdenciária, mais umas 8 ou 9, não é? Então, bem, brincadeiras à parte, isso não é brincadeira, mas enfim, faz de conta que é brincadeira. O fato é o seguinte, há 3 grandes pontos críticos, e ele diz no livro, para os próximos 5 anos. Ele é britânico. 5 anos para o Reino Unido. Aqui no Brasil, talvez 10. Um primeiro ponto que ele chama de uma tendência forte de transformar os serviços jurídicos, legais, etc., em commodity. Cá entre nós, isso já acontece no Brasil, né? Não é verdade? Infelizmente, há uma certa tendência de reduzir o trabalho a uma tarefa, quase que eu diria assim, rotineira. Todo esse trabalho rotineiro está condenado. E por mais que
eu esteja solidário com a necessidade de aumentar o corpo de advogados da Caixa, concursados, mas o fato é que vai ser difícil competir com uma figura chamada robô e com inteligência artificial. Vamos ser francos, isso é uma coisa que os grandes escritórios já começaram, tem gente já estudando o Watson, já viram isso na Caixa, né? Pois é. Então, a minha preocupação, e a dele também, é que ele acha que isso é irreversível e tal. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica desse processo. Realmente, eu vejo que a tarefa rotineira da advocacia está condenada. Então, quem ainda ganha, tem gente que ganha dinheiro com advocacia de massa, com rotina, sabe aquela coisa chapliniana, né, de apertar parafuso no processo, está ganhando. Tem gente que ainda ganha com isso, tem gente que ganha dinheiro com cartório. O blockchain vai acabar com isso em 20 anos, eu acho. Mas na Estônia já acabou, o sujeito faz o registro direto no blockchain. Mas tem prazo de validade. Para mim, isso dura pouco tempo, tá certo? Eu não sei se vai ser 5 anos, como ele diz, talvez seja um pouco mais, mas o trabalho rotineiro está condenado. Segundo ponto, essa é uma preocupação dele lá, tá certo? Cada vez mais se vai buscar que o serviço jurídico seja melhor e custe menos. Isso é coisa de commodity, tá certo? E essa é a ideia central de produtividade, de aumento de produtividade, de redução de custos, e isto, de novo, é um convite à inteligência artificial. Tá certo? Eu não estou dizendo que eu estou apoiando isso, eu estou registrando que ele está falando de uma coisa que é uma tendência internacional. E nós, na advocacia, de um modo geral, não por culpa nossa, não estamos nos preparando para isso, para descobrir quais são os nichos da advocacia que sobrevivem a esse tipo de mudança. Tá? E o tema da minha palestra é exatamente um desses nichos, que é negociação. Isto é uma característica, cá entre nós, dificilmente o robô vai nos suplantar, por déficits de empatia, mais do que de empatia, de simpatia, e de simpatia racional. Mas isso nós falamos depois. Segunda tendência, essa é uma coisa mais britânica, é o que ele chama de tendência de liberalização. Deixa a turma entrar sem diploma, isso já é assim. Hoje, em Londres, você não precisa ser formado em direito. Né? Isso é uma coisa preocupante. Aqui no Brasil, as pessoas não se deram conta. Eu fiz um levantamento, dados de ano passado, nas câmaras de arbitragem, né? No direito administrativo, aqui no Brasil, eu apanhei 55 casos. Esses 55 casos, o valor total de arbitragem, envolvendo a administração pública, 24 bilhões de reais. Eu sei que para vocês isso é pouco, mas para mim não é. Já é uma coisa interessante, né? Bom, qual é o problema? Eu tenho dito sempre, gente, eu digo para os árbitros, que árbitro não faz negociação, árbitro é juiz, juiz de fato e de direito. No máximo tem uma cláusula compromissória no início poderia ser chamado de algum tipo de negociação, mas depois não tem mais, não é isso? Qual é o problema? Ele é equiparado a funcionário público, inclusive para fins penais, e eu adiciono também para efeitos da lei de improbidade administrativa. Só que muitos não conhecem, infelizmente, direito administrativo. Não o suficiente. Altíssimo risco para eles, inclusive. Tá certo? Mas mais grave do que isso, não sei se vocês sabem, hoje qualquer um pode ser árbitro. Eu não estou fazendo um discurso corporativo, tem que ser, nós somos advogados, não é isso. Nós temos 1 milhão de advogados no Brasil. Eu estou preocupado com essa turma, vocês não estão? Eu estou. Mas, hoje, qualquer um pode ser árbitro. Então, um engenheiro pode ser árbitro. Eu digo para os meus amigos engenheiros sempre o seguinte, olha, eu não ando por aí autorizando construção de ponte e fazendo projeto de ponte. Recomendo que vocês respeitem certas balizas competenciais. É de todo conveniente. Mas eles podem ser árbitros. Então, já está havendo, sem que as pessoas percebam, uma certa tendência de liberalização do mercado.
Como os advogados, segundo, não estão se habilitando como deveriam para conciliação, mediação, técnicas de negociação, coisa que em Harvard, eu vou falar disso, já se faz há mais de 20 anos, no programa de negociação de Harvard, por exemplo. Muitos profissionais que não são da área do direito estão entrando nessa área. Alguns, inclusive, cá entre nós, não quero fazer comentários específicos para não magoar ninguém, mas fazendo umas coisas estranhíssimas nessa matéria. Tá certo? Em suma, deixou espaço, aqui em qualquer parte do mundo, não se habilitou, não se apresentou para as novas oportunidades de trabalho, alguém vai ocupar esse espaço. Então, vamos nos habilitar para o futuro, que é acordo. É acordo. É resolução extraconsensual de conflitos. Perdão, extrajudicial de conflitos. Resolução consensual, que é extremamente penosa, trabalhosa, é técnica, é ciência, muito mais do que arte. Quem acha eu sou um negociador nato, não estudou negociação. Terceiro ponto do livro do Tomorrow's Lawyers, que já está se avolumando, tomando muito tempo da minha palestra aqui, é sobre novas tecnologias. Então, por exemplo, ainda hoje eu conversava com um expositor lá na conferência, né, de Legal Tech. Legal Tech. Assim como nós temos fintechs, financial technology, a uberização dos bancos, nós estamos tendo a uberização dos escritórios de advocacia. Isso é óbvio, veio para ficar. Mas nós temos também aí perspectivas muito promissoras. Por exemplo, a corte online, uma tendência internacional interessantíssima. A resolução online de disputas, outra perspectiva muito promissora. E assim vamos. Eu tenho uma visão de que as tecnologias podem nos ajudar tremendamente no que diz respeito ao se nós desenvolvemos as nossas habilidades, no que diz respeito à solução consensual de conflitos. Bom, então esses são os 3 pontos. E diz o Susskind nesse livro: o advogado que não se der conta disso está absolutamente condenado. A menos que ele pense em se aposentar ou morrer, e dizer, e para se aposentar mesmo, né? ele se não se der conta, ele fica de fora do mercado em 5 anos. Quando fala em 20, as pessoas não prestam atenção, né? É a mania de procrastinar, que é típica do ser humano, é um viés da procrastinação. Não é isso? Isso é estudado por Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia pelo estudo dos viés. Pois então, eu estou falando 5 anos. Eu não sei, vamos dar 10 para o Brasil, pode ser? 10 para o Brasil, tá certo? E aí vem uma questão para eu compartilhar com vocês. Nós temos 1 milhão de advogados no Brasil, que nós vamos ter que trocar o chip de 1 milhão. Trocar o chip de 1 milhão, não é? É uma coisa impressionante. E fazer isso por via da persuasão. Obviamente, ninguém vai trocar o chip à força, né? Nós todos fomos educados, criados, treinados para sermos vencedores em jogos de soma zero. É ou não é verdade? Todos nós que estamos no contencioso ainda temos essa mentalidade. Sim ou não? O jogo de soma zero, só para lembrar, é aquele em que um ganha, outro perde. Mais ou menos Grêmio e Lanús. Obviamente o Grêmio vai ganhar, eu espero, mas enfim. Seja lá como for, se isto é válido no futebol, que não tem maiores problemas, futebol é frívolo, né? Eu até gosto sempre de brincar, é futilbol, né? É uma coisa fútil, futebol é uma brincadeira. Embora eu acho que as coisas aí também têm que melhorar em termos de costumes. Esse negócio de jogador colocar a mão onde não deve, está errado. Está errado, e é bom que a sociedade reaja, porque antigamente, por falta de transparência, não reagia, né? E grandes craques do passado faziam o que esse rapaz fez. Fechado parênteses, o problema de integridade também vale até na área esportiva, evidentemente. Mas se em esportes, etc., é possível ter um jogo de soma zero, na vida séria, na vida que vale a pena, na vida geral, nas nossas relações interpessoais, o jogo de soma zero é um desastre. É ou não é?
E nós somos treinados para isso. Treinados para extinguir o adversário. É ou não é? Para humilhar o adversário. Para subjugar o adversário. Para derrotá-lo até a medula. Fomos ou não fomos? Essa ideia de extinção do outro é uma ideia terrível, porque é extremamente preguiçosa, não é? Porque a parte mais difícil da vida, que exige muito mais preparação, é dar saída honrosa. O mundo não estaria como está hoje, nós não estaríamos aqui se não tivesse havido uma saída honrosa, numa construção, no final bem negociada, no início pessimamente negociada, que foi a crise dos mísseis. Não é isso? O Kennedy, no início, e sobretudo o irmão do Kennedy, foram de uma imaturidade a toda prova. Aí, no final, os mais velhos chegaram, mas tiveram que dar uma saída honrosa para quem? Para os russos. Esse é um outro tipo de combinação com os russos que vale a pena recapitular. Então, nós só estamos aqui porque houve, ao fim e ao cabo, um certo triunfo de uma lógica ganha-ganha na crise dos mísseis. Quem quiser aprofundar, há um documentário notável chamado Sob a Névoa da Guerra. Sob a Névoa da Guerra. É um documentário sobre um tipo muito problemático, que é o McNamara, mas que conta em detalhes como o mundo realmente, mundo não, a humanidade quase acabou na crise dos mísseis por erros de negociação. Então, a lógica do win-win, do ganha-ganha, é a lógica que veio, a meu juízo, para ficar no século XXI. Ninguém mais suporta a litigiosidade no Brasil. Bem, e há alguns sinais auspiciosos nesse sentido. Auspiciosos. Vejam vocês que o Código de Ética nosso, da OAB, foi alterado em 2015. Ainda hoje eu comentava com o Marcos Vinícius, que foi presidente da ordem na época, e que lutou muito pela mudança do Código e também pela introdução de alguns dispositivos que eu vou mencionar agora. Eu brincava, o Marcos, nós temos que difundir aqueles dispositivos não adversariais do Código, porque pouca gente leu, não é? Pouca gente conhece, inclusive advogados. Então, é essencial que vocês, se já não leram, leiam e depois propaguem. Veja o que diz o artigo 2º do Código de Ética, deontologia nossa. São deveres do advogado estimular conciliação, mediação entre os litigantes, prevenindo a instauração de litígios. Em relação ao advogado público, artigo 8º, parágrafo 1º, exercerá suas funções com independência técnica, e, a meu juízo, se aplica também aos advogados das estatais, por suposto, contribuindo para a solução ou redução da litigiosidade. E há um dispositivo muito importante, que é o artigo 48, parágrafo 4º, que veda a diminuição de honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Isso era importante fazer constar no nosso Código de Ética. Então, quando eu falei em trocar o chip, é também trocar o chip em termos de Código de Ética. A nossa preferência no sistema multiportas é pela porta da solução consensual. Esta é a porta número 1. Se não der, vamos partir para outras coisas. Falei em arbitragem agora há pouco, uma coisa que poucos árbitros, às vezes, perceberam com profundidade. O árbitro, num processo de arbitragem, ele é obrigado a tentar a conciliação. Bom, mas o que faltava? Faltava, e ainda falta, uma cultura que permita aos servidores públicos e aos empregados públicos realizar acordos sem medo. Os bons servidores, né? Os bons empregados públicos realizarem acordos sem medo. Ou seja, no caso dos advogados, faltava uma cultura legal, normativa, que permitisse ao advogado público e de estatais, ou público lato sensu. Gostou desse público lato sensu? Interessante. Dei conta agora dessa possibilidade. Que permitisse ao advogado público realizar acordos sem medo.
Eu me refiro ao bom advogado público, que sabe motivar, que sabe fazer avaliação de custo-benefício, etc. Eis que surgiu um dispositivo quase incógnito no direito brasileiro ainda, não é? Está deixando de ser, de tanto que eu e alguns colegas que já felizmente começamos a falar disso com insistência, que é a Lei de Mediação, artigo 40. Na Lei de Mediação, artigo 40, talvez por estar na Lei de Mediação, as pessoas não vão lá perceber. O servidor público e o empregado público só serão responsabilizados civil, administrativo e penalmente quando participarem de celebração de soluções consensuais na resolução de litígios, nas hipóteses de dolo ou fraude. Dolo ou fraude. No congresso que referiu o professor Adilson, que ele me ouviu falar um pouco disso, houve um colega que, na hora dos debates, querido colega amigo, não tinha se dado conta, que o novo sempre choca um pouco, né? Ah, mas isso é inconstitucional. E esse colega, para sorte minha, é professor, brilhante, mas é também procurador do Estado. Bom, se isso for inconstitucional, então a regra que está no CPC, que fala do advogado público só responder por dolo ou fraude, também vai ser inconstitucional. Ah, isso não. Então, voltando a fita, pode voltar a fita. Vamos negociar. É perfeitamente constitucional. Se nós queremos resolver e não desafogar o judiciário, que isso é um discurso que eu não acho correto, resolver os conflitos, pacificar a sociedade brasileira, objetivo fundamental, artigo 3º da Carta, e 16º dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, se nós quisermos fazer isso, nós temos que dar prioridade a uma cultura não adversarial. É por isso que eu fiz, presidente, um artigo agora que vai sair por esses dias na RDA, depois eu tomarei a liberdade de enviar para que todos recebam, direito administrativo não adversarial. Vai ser um outro direito administrativo que nós vamos ter que reconstruir tudo. Isso é ótimo. Eu tenho aqui as principais objeções ao acordo. Eu estou criando eu conto com vocês, isso não pode ser uma criação isolada. A teoria da negociação proba no direito administrativo. É para deixar claro que essa negociação não tem nada a ver com a negociata, não é? Portanto, e também deixar claro que existem limites para a negociação. Se vocês me provocarem, eu falo de quais são os limites na minha ótica para a negociação. Mas vejam vocês, como nós temos preconceitos tremendos, arraigados, um deles, o mais óbvio qual é? A indisponibilidade. É ou não é verdade? Bom, em 2017, lá naquela lei que trata de relicitação, tá certo? De concessões, prorrogação de concessões, lá, meio que estranhamente, lá naquela lei, para tratar da arbitrariedade objetiva, também estranhamente, de qualquer maneira, eles colocaram um dispositivo que, pela primeira vez, tenta dizer o que são direitos disponíveis para a administração pública. E um resumo disso são aqueles direitos, em suma, patrimoniais. Resposta insuficiente. Tá? Nós temos que evoluir, criar uma resposta mais redonda, mais robusta, mais consistente para isso. Mas, convenhamos, um bom acordo, e vocês todos sabem disso, né? Vocês que realizaram acordos ao longo da vida, os mais difíceis são os trabalhistas para a Caixa, eu acho, né? Não é? Mas vocês têm aquela questão da relevância, né? Aí tem que passar por Brasília. Eu conheço bem estou estudando esse assunto, né? Aliás, o senhor prometeu um artigo, não mandou até para a minha revista. E, aliás, todos vocês deveriam começar a mandar artigos sobre isso, né? Vamos fazer essa construção coletiva de uma teoria da negociação proba nas estatais. Isso é muito importante, muito sério. Eu levo muito a sério esse projeto. Pois bem, mas, na verdade, todos nós sabemos que uma boa negociação é altamente coadunável e confluente com o interesse público, não é? Qualquer que seja um conceito razoável de interesse público. Aí não precisa fazer a distinção entre primário e secundário, que esse negócio, o Alessio já deixa o Alessio um pouco descansar.
Bem, agora então, eu fiz a introdução da minha palestra. Até às 6 eu termino, presidente. Prometi que até às 6. É. O jantar é que horas? 7h30, gente. Não tem pressa. Agora, falando sério, serei sucinto, já estou quase terminando, gente. Mas olhem só, esse código de ética, vocês têm visto ou não? Bom, o CPC todos viram. Já é um outro sintoma de que tem uma tendência aqui, não é? Ao mesmo tempo que nós vemos o advogado de trabalhos procedimentais repetitivos, sem futuro, 5 ou 10 anos, ou 20, se preferirem. O grande trabalho é criatividade nas alternativas, persuasão racional do juiz, quer dizer, o judiciário vai continuar sendo um ponto importante, ele não vai desaparecer, mas para casos extremos. E, no mais, negociação lato sensu. E parece que a melhor parte do novo CPC está exatamente em reconhecer que não tem outro caminho fora deste. Então, vejam, eu não vou, evidentemente, me demorar no assunto CPC, porque vocês já conhecem fluentemente, mas vejam o artigo 3º, quando, parágrafo 3º, a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Vou falar sobre o Ministério Público na sequência. Essa cultura também tem que chegar, e está chegando, felizmente, ao Ministério Público. Os artigos 174 e 175 é tudo isso na veia do direito administrativo. E eu vou destacar só um ponto que pouca gente examinou até agora nos comentários de CPC. É o artigo 515, parágrafo 2º. Vejam que impressionante dispositivo. A autocomposição judicial tem que ser autocomposição judicial, pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Em outras palavras, o título executivo é negociável. Será que eles se deram conta do que estavam fazendo? Acho que sim. Tá? Então, isso aqui se há coisa que eu considero promissora, eu sou muito cético em relação ao CPC de modo geral, não é? Mas se há coisa que eu considero promissora é essa linha pró-resolução consensual. É o futuro do direito. Exemplos de aplicação do que eu acabo de dizer na vida real. Pode haver TAC em PAD? O que vocês acham? TAC em PAD? Antes de responder, pode haver TAC na Comissão de Ética da OAB? Pode. Pode haver TAC em PAD? Eu sempre sustentei que sim, mas só agora saiu a resolução da CGU, a instrução da CGU admitindo PAC em PAD, para aqueles casos, obviamente, não de vantagem ilícita, de corrupção, mas de menor lesividade, aqueles casos que seriam de advertência que dariam em nada, prescrição, ok? Advertência, no máximo, suspensão. Segundo lugar, pode haver acordo que resolva 1 milhão de causas, 1 milhão de processos envolvendo planos econômicos. Covardia essa, não vou responder. Terceiro lugar, pode alguém estudar direito hoje e não estudar teoria dos jogos e, por exemplo, não se dedicar ao estudo de acordos de leniência? Esse acordo administrativo de supervisão da Lei 13.506, essa lei novinha, que trata do Banco Central, é importante que vocês examinem essa lei. Na verdade, é um acordo de leniência. Vocês vão ver que os pressupostos são rigorosamente os mesmos. Pode haver termo de ajustamento de gestão. Eu tenho sustentado isso
Aliás, como consultor da Associação Brasileira de Tribunais de Contas, eu e o falecido professor Diogo Figueiredo Moreira Neto fizemos um anteprojeto. E eu tenho lá um capítulo sobre TAG, né? Termo de Aperfeiçoamento de Gestão. Algumas leis estaduais, por exemplo, do Paraná, passou agora a lei, e já fizeram o primeiro TAG no Tribunal de Contas do Paraná. Termo de ajustamento de gestão é um termo que se vai celebrar com o Tribunal de Contas. Por que não? TCC já está na lei do Banco Central. O CVM já fazia, agora também tem uma lei que prevê expressamente que ele tinha que fazer uma construção e lá usar a lei da ação civil pública. O CAD tem isso na sua própria lei, né? Vejam, estas figuras todas, e mais ainda, a lei de improbidade, artigo 17, parágrafo 1º, proíbe a transação, o que é um erro palmar, não é? Ela é de 92 e não faz o menor sentido, isso contraria todos os progressos científicos, inclusive de neurociência. Se é uma coisa que ajuda a combater a desonestidade, é fazer o camarada assinar um termo de compromisso. E, obviamente, fazer com que esse termo seja monitorado depois. Isso funciona. O que não funciona... Mas depois, se vocês quiserem ver, o livro é A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, uma abordagem científica da desonestidade, como combatê-la, do Dan Ariely. Bem, vejam, essa proibição não faz o menor sentido. E com base numa leitura, uma releitura do sistema superveniente, várias normas supervenientes à Lei 8.429, para minha alegria, o Conselho Nacional de Ministério Público acaba de baixar uma resolução que admite hipótese de acordo nas hipóteses de improbidade. Claro que eu preferiria que houvesse uma lei dizendo isso, até porque eles tiveram que fechar demais a porta desse tipo de acordo. Acabou muito restrito para o meu gosto, cientificamente. Mas, vejam, esses exemplos, acordo de leniência, termos de ajustamento de conduta, e os velhos e queridos acordos administrativos, só a AGU, pelo meu levantamento, no primeiro semestre, fez mais de 300 acordos, sem as quais estradas federais estariam sem manutenção e sem duplicação, sem ampliação, não é? Acordos em desapropriação. Enfim, isto sempre houve. O que nunca houve foi uma teoria do acordo, como existe, por exemplo, com base na lei de processo administrativo italiano. Essa lei, artigo 11, para os que quiserem aprofundar, com a alteração feita em 2005, trata do acordo administrativo, que pode ser substitutivo, integrativo. Por exemplo, quando se fala, e com grande resistência de alguns, não minha, porque eu acho que é muito melhor isso, a multa não funciona no Brasil em geral, né? Não é? No caso, o IBAMA, por exemplo, ele multa, o senhor é da área ambiental, sabe disso. 5% só ele consegue arrecadar, né? Desses 5%, 20% só vão para serviços ambientais, o resto para o caixa único, certo? Bom, isso é um desastre total, uma desmoralização total do sistema. Até pouco tempo era 1%. Eu li que agora são 5%. Estou sendo generoso com 5%. Estou sendo generoso para não baixar muito a nossa autoestima. E talvez seja 5% mesmo. O problema não é esse. O problema é que não há nada que impeça no sistema que se converta, numa negociação proba, a multa em serviços ambientais. Isso é educativo. Outra coisa, isso não quer dizer que se use este acordo para substituir o dever de ressarcimento do dano, coisa que o decreto antigo fazia. Bom, agora houve um novo decreto que mudou isso. Eu até não concordo com algumas coisas em relação aos descontos que foram dados, isso é outro assunto, mas a lógica do acordo é uma lógica bem fazeja. Portanto, as estatais brasileiras vão sim ter que criar uma teoria do acordo. E vamos ter que ter, o mais possível, cientificidade na mensuração dos benefícios de um acordo, não é? E para isso nós vamos ter que nos habilitar. Para essa tarefa,
A Advocef pode estar certo que vai haver advogado da Caixa por muito tempo. Se houver Caixa, é claro. Eu espero que haja. Eu espero. Desculpa dizer assim, mas eu estou assustando vocês? Não, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos que lutar pela bandeira da integridade. Aí temos chances grandes de manter essa empresa pública cumprindo relevante interesse coletivo, como está no artigo 173 da Constituição Federal. Bem, visto o CPC, vamos ver brevemente quais são as novas habilidades essenciais, aquelas que não são substituíveis pela robótica e pela inteligência artificial e pelo Watson, ou similares ao Watson, porque senão eu fico fazendo propaganda aqui. Aliás, vocês já repararam que essa empresa que produz o Watson, ela não fala em inteligência artificial, fala em inteligência cognitiva. É um lance inteligente da parte deles, a inteligência do marketing, né? Porque é isso mesmo, pode ser um aliado do ser humano, não é? Mas nós, para isso, temos que desenvolver habilidades essenciais. Primeira habilidade essencial, das mais difíceis para o direito administrativo, em geral. E das mais difíceis para qualquer negociação, inclusive familiar. Impessoalidade. Max Weber e um dos seus descendentes aqui, Sérgio Buarque de Holanda, estudaram isso no Raiz do Brasil. Nós temos uma dificuldade tremenda no Brasil com o princípio da impessoalidade, mas está na carta, né? Impessoalidade, imparcialidade. A primeira postura recomendada para quem vai negociar por William Ury, lembra dos 5 passos que eu recomendei a vocês lá em Maceió, não é? Primeiro é saber sair de cena. Isso é muito delicado e muito difícil. Eu vejo isso na negociação no direito público como talvez o maior obstáculo. Desenvolver uma cultura de verdadeira imparcialidade do negociador. Ali ele não pode ser um agente do governo. Ali ele não pode ser um agente do governo. Ele tem que buscar o que é melhor num jogo de ganha-ganha, não é? Sabendo verificar, criar alternativas com inteligência, com criatividade real, mas ele tem que buscar uma solução que seja vantajosa sistemicamente para todos, para a empresa pública, no caso dele, mas também para o usuário, também para o consumidor. Quer dizer, se ele não souber ter essa postura, ele não sabe sair de cena, ele não sabe ver o conflito de camarote, que é essa recomendação que o William Ury faz. Eu disse que isso vale também para as questões familiares, né? Vocês já tiveram disputas familiares em que ferve o cérebro ou não? Nunca tiveram isso? Bom, quem faz isso já é o sistema 1 primitivo do cérebro, o sistema límbico que está atuando. O córtex pré-frontal, que é a nossa área aqui responsável por dizer não aos impulsos, por pensar a longo prazo, por encontrar alternativas inteligentes, está obnubilado quando essas emoções tomam conta. Então, neutralizar emoções negativas e facciosas é o primeiro ponto de um verdadeiro negociador. Se um advogado da Caixa não conseguisse fazer esse tipo de postura, ou se o presidente da Advocef, que estiver numa negociação, não souber fazer esse tipo de postura, perde totalmente a sua racionalidade. E a negociação termina por aí. Não há negociação proba sem começar por essa ideia, por essa técnica de saber sair de cena. Vejam as pessoas, às vezes a pessoa está discutindo contigo, no trânsito é muito interessante isso, já conseguiram fazer isso no trânsito? Tu olhas para a pessoa como se estivesse olhando um filme. A gente não vai debater, tem gente que debate com filme, né? Mas geralmente pessoas normais não, né? Eu já vi uma vez um motorista de táxi que me levou, eu sou do tempo do táxi, presidente. Eu sou do tempo que havia táxi. E aí eu peguei um táxi de Paris e para me levar ao aeroporto, ele começou a discutir com o aplicativo. Não é? O aplicativo disse, vai para a direita. Era uma mulher. Ele disse, não vou. Não é? Foi discutindo até o aeroporto. Mas tirando essas pessoas, digamos assim, atípicas,
não é? O sujeito não discute com o filme, ele vê de fora, ele se posiciona de fora. Outra técnica fundamental, importantíssima para a vida, para a autonegociação, inclusive, é construir pontes douradas para o seu oponente. Nunca deixar de oferecer uma saída honrosa. Nem que seja um elogio, né? Nem que seja um afago. Nunca deixar de oferecer. Olha o que fizeram com a Alemanha ao fim da Primeira Guerra Mundial. Humilharam a Alemanha. O que aconteceu não justifica o que a Alemanha fez depois, mas explica largamente. E aí vem a quinta técnica. Só vou mencionar 3 das 5. A quinta técnica é esta: faça o outro cair em si, jamais de joelhos. Faça o outro. Veja, nós não fomos treinados para nada disso, isso é ciência. Uma das grandes impulsividades de um negociador imaturo é fazer o outro se render, não é? Agora tu vais pedir desculpas, de joelhos. É ou não é verdade? Já fizeram isso com alguém, gente? Má negociação. Não é negociação proba, nem racional. Né? Quem humilha não negociou, subjugou. E vou dar uma notícia para vocês, vai ter volta. Vai ter volta, e a volta, às vezes, é terrível. Né? Existe uma certa lei aí que é transcendental. Bem, outro ponto importante é saber lidar com os vieses na tomada de decisão. Também outro assunto que a economia comportamental está em alta. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia por causa desses estudos de ciências comportamentais aplicadas à economia. E neste ano, quem foi que ganhou? Richard Taylor, que tem um livro famosíssimo com o jurista Cass Sunstein, cujo título é, doutor? Nudge. Perfeito. Nudge, que está traduzido, viu? Se vocês não leram, vale a pena ler. Nudge é um empurrãozinho, seria a tradução. O Estado tem que dar um empurrão para as pessoas tomarem decisões acertadas. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários tem 2 documentos interessantíssimos que vocês podiam estudar aí para a nossa caixa também. Os vieses dos poupadores, e o outro, os vieses dos investidores. Ambos estão na rede, e ali estão mapeados os principais vieses. Pois bem, esses vieses que nos fazem tomar decisões irracionais, e são muito frequentes, o homo economicus não existe, aquele homo economicus racional, da maximização utilitária individual, isso não existe. Isso é uma ficção, que é uma simplificação que se usa lá na economia, mas que não explica a realidade. A realidade é esta: nós tomamos decisões com automatismos mentais, e muitas dessas decisões podem ser ruinosas. Por exemplo, o viés do otimismo excessivo. Isso é terrível, né? O camarada, o sujeito que é fumante, por exemplo, não sei se tem alguém aqui, ele padece desse viés do otimismo excessivo. Então, uma autoconfiança com ele não vai acontecer absolutamente nada. É verdade que ele vai viver, em média, 7 anos menos, mas com ele, nenhum problema mais grave. Isto é irracionalidade pura. Tá? O viés do otimismo excessivo na tomada de decisão econômica. Tem gente que, pasmem vocês, acreditou agora num golpe em Campo Grande, vocês viram? Não é? Os camaradas se apresentaram, o golpista, como trilionário. E continuam acreditando que eles foram convertidos em milionários pelo cidadão. O sujeito está preso já, não é? E continuam acreditando no golpe, um golpe primário, grotesco até certo ponto, não é verdade ou não? Esse é o de agora. Mas já que eu falei desse, tem aquele outro famoso do avestruz, né? Mas nada se compara ao primeiro grande golpe que misturava com ganância, mais otimismo excessivo, etc., que foi o golpe da tulipa, né? Na Holanda, na crise das tulipas. Então, estudar isso é fundamental, mas eu vou dar só um exemplo de algo que todos nós, cientificamente, deveríamos saber à mesa de negociação, de qualquer mesa de negociação. Esse ano eu participei de 2 grandes mesas de negociação entre players privados, mas de qualquer mesa de negociação. Viés
da aversão à perda. Viés da aversão à perda. Numa mesa de negociação, nunca se deve dizer quanto as partes vão ganhar com o acordo. Isso é um erro crasso, científico. Tem que mostrar quanto elas vão perder pela não realização do acordo. Por quê? Porque o nosso cérebro, por razões biológicas, evolucionárias, está predisposto a valorizar a perda 2 vezes mais do que o ganho. Então, quem conhece o fenômeno, esse viés, essa predisposição cognitiva, tem que saber como lidar isso na mesma negociação. É ou não é verdade? Enfim, quem sabe no futuro nós possamos fazer um encontro técnico só sobre essas técnicas, né? A propósito disso, há um manual de negociação da AGU, que já está na rede. Uma colega já até baixou, não é? Ana, já baixou. Depois, baixem, por favor, e façam sugestões, porque ele está em fase de aperfeiçoamento. Nós fizemos um curso para 130 advogados públicos de especialização em Brasília e foi um sucesso, não é? E agora continuamos com essa perspectiva. Próximo ponto importante é destacar, então, que tudo isso é uma teoria nova para o direito brasileiro, mas não é nova no direito comparado. Se vocês entrarem agora, colocarem aí no Google, não é? Program on Negotiation, programa de negociação de Harvard. Baixem lá o material e vocês vão ver que eles têm uma longa trajetória. Não estou fazendo propaganda deles, tem outros. Eu até, pessoalmente, eu tenho um pouco mais de afinidade com uma matriz europeia de negociação, mas isso é irrelevante, tem que conhecer todas, concorda? Agora, a pergunta que eu faço, presidente, é a seguinte: isso é novidade ou não é? Para o Brasil é. E nós fomos habilitados para esse tipo de novas exigências, novas possibilidades, mesas de negociação, técnicas de negociação? Não. Fomos preparados para entrar numa ação judicial, sabendo o que é o BATNA. BATNA, não é o Batman, né? É o BATNA. Best Alternative to Negotiation Agreement. Negotiated Agreement, perdão. Qual é a melhor alternativa para o acordo? Eu nunca posso entrar sem saber do plano B, que o plano B é o contencioso. Quanto vai me custar e quais são as minhas chances? Isso tudo é uma coisa que tem a ver com o advogado do amanhã, o advogado do futuro, que somos nós. Nós vamos ter que nos habilitar e vamos ter que começar isso rapidamente. E quero dizer para vocês, vençam qualquer temor e qualquer viés do status quo, que é um viés poderoso de inércia, né? De procrastinação, e vamos trabalhar fortemente nessa perspectiva, porque ela é muito, muito animadora. Encaminhando-me para o final, uma das observações que eu fiz muito rapidamente é que existe o inegociável. Eu tenho visto, por exemplo, vi recentemente uma negociação que queria alterar, por força de acordo, uma APP, uma área de preservação permanente. Aí não, né, doutor? Aí não. Quer dizer, tem matéria de lei. Aliás, vocês viram que eu gosto de lei até para empresas públicas virem a ser extintas, tem que passar por autorização legal. Estou absolutamente convencido disso. Como estou absolutamente convencido de que, infelizmente, pode passar no Congresso Nacional. Por isso, nós temos que nos legitimar em termos de defesa de programa de integridade para a nossa Caixa, urgentemente, e um programa de integridade bem feito. Um programa de integridade bem feito vai ter que trabalhar também com todas essas técnicas que eu acabei de mencionar, porque envolve uma série de negociações internas no âmbito da própria empresa. Vedações que eu construí brevemente seriam as seguintes. Primeiro, soluções que não tem como negociar. Eu não negocio com vantagem ilícita. Quem obteve vantagem ilícita, aí eu tenho minhas limitações. Ou seja, eu estou vedando soluções extrajudiciais ímprobas. Segundo,
Soluções extrajudiciais desproporcionais. Terceiro, soluções extrajudiciais opacas aos procedimentos de controle e autocontrole. Quer dizer, tudo tem que ser público, motivado, etc. Soluções extrajudiciais que sufocam conflitos sem resolvê-los. Esse é um outro item importante. E soluções extrajudiciais substitutivas ou integrativas que tentem contornar a reserva legal. Com estas ressalvas, eu vejo a teoria do acordo administrativo em construção como sendo a teoria mais importante para os próximos tempos no direito administrativo. Lato sensu, aí inclusive em relação à administração pública indireta. Conclusões, presidente. Primeira conclusão. A negociação proba é altamente promissora para nós profissionais advogados. É um nicho de mercado fabuloso. Claro que hoje há grandes limitações, há grandes temores, apesar do artigo 40, né, da lei de mediação que eu mencionei agora há pouco, ainda há toda uma cultura para se transformar. Nós ainda temos limites, talvez até nesse momento sejam importantes tais limites, né? Mas a pouco e pouco é preciso conquistar a confiança, e aí eu entro no programa de integridade, e, uma vez obtida tal confiança, permitir que os profissionais do direito cada vez mais tenham uma relativa vigiada, mas uma relativa autonomia na hora da negociação. Segundo ponto, existem limites intransponíveis para a negociação, e nem tudo vai ser resolvido na negociação. Tem gente que fica também, agora tudo é conciliação, negociação, mediação, fica aquela festa, aquela panaceia, ou então tudo é arbitragem. Né? Eu tenho um amigo que ele é árbitro absoluto, tudo é arbitragem para ele. Não, não. A arbitragem vai resolver um naco pequeno, um aspecto das controvérsias, e vai haver sempre, a meu juízo, lugar para a solução judicial. O que nós precisamos, não sei se vocês vão concordar, é que a solução judicial tenha tempo para ser proferida com a devida calma, com a devida leitura, não é? Com a devida profundidade, que hoje, infelizmente, nem sempre acontece. Não é verdade? Então, eu digo sempre para os juízes, vocês têm que liderar esse processo também, porque é uma questão de sobrevivência intelectual de vocês e física. Porque hoje, esses tempos, houve um movimento até que me deixou profundamente desvanecido para que eu pudesse vir a me tornar juiz. E eu disse, isso é um movimento a meu favor, não é? Do ponto de vista da minha saúde, porque é um massacre ser juiz hoje, é ou não é verdade? Quer dizer, é uma coisa realmente avassaladora. Isso também tem que mudar. Vocês concordam ou não? Nós precisamos de um judiciário com agenda limpa, com agenda calma, e que permita trabalhar os nossos casos. Todos os meus casos são hard case. Não sei se vocês concordam. Os meus, todos são hard case. Eu não quero caso meu nenhum na pilha. É pretensão? Bom, paciência. É o que eu sempre digo para os juízes. O meu é hard case. Por quê? Porque é meu. Isso é um argumento forte, né? Segundo, porque eu acredito que o meu caso é complexo, né? E terceiro, porque eu preciso de um tratamento de profundidade. Até psicologicamente eu preciso disso. Preciso acreditar que o judiciário está tendo tempo. Então, não é um discurso para... Alguns querem também fugir do judiciário. Não é o meu caso. O judiciário continuará tendo um papel, e ainda mais importante se ele tiver tempo útil, tempo razoável no seu processo. Outro ponto importante, vamos ter e construir, não vou dizer do zero, porque já sempre houve acordos, etc., mas vamos ter que construir quase do zero uma teoria do direito administrativo não adversarial. Historicamente, se nós olharmos a cultura brasileira, é uma disputa entre supremacia disso versus... né, público versus privado, isso tudo tem que acabar, e, nada contra quem faz isso, são meus amigos, inclusive. Vamos superar essa fase da supremacia e vamos pensar na fase dos direitos fundamentais de verdade. Não é? Notadamente o direito fundamental à boa administração pública. E, nesta perspectiva, o direito administrativo não adversarial vai ter que mudar essa relação de hostilidade mútua que há entre cidadão e a administração pública. E aí não é só a administração pública que hostiliza, a recíproca é verdadeira.
Em outros países isso também acontece. Na Grécia, por exemplo, existe uma cultura que é não apenas considerado culturalmente legítimo, senão que louvável sonegar. Eu não estou ofendendo nenhum grego presente ou descendente. Eles me dizem isso, né? É absolutamente normal, quer dizer, uma coisa mais do que normal. Eles acham interessante, quer dizer, isso inviabiliza um país. Concorda ou não? Então, nós temos que criar toda uma cultura de rejeição social a essa prática, de parte a parte. Temos que estabelecer a paz entre o Estado, notadamente o Estado, a administração e a cidadania. Hoje, a relação é de dispendioso conflito e quase ódio mútuo. É ou não é verdade? As pessoas olham para a administração pública com mal dissimulado ódio. E o administrador público, que na verdade é um de nós, né? Que apenas é um cidadão que tem, a meu juízo, deveres adicionais, mas é um cidadão, como qualquer um de nós, também olha para a cidadania com uma perspectiva de um bando de ladrões, não é? As duas perspectivas vão ter que ser abandonadas. Eu não estou propondo uma sociedade idílica, não é? Em que vão suprimir os conflitos. Isto é totalitarismo, não. Uma sociedade pacífica não é aquela sociedade sem conflitos. É uma sociedade que sabe lidar pacificamente com os conflitos, com as diferenças. E até, eventualmente, como disse o Adilson agora há pouco, tirando proveito disso cientificamente, das diferenças de ponto de vista. É ou não é verdade? Então, uma sociedade pacífica é dinâmica. Ela não pode deixar de ser uma sociedade de contraposições eventuais. Mas ela não pode ter essa atitude adversarial crônica, que no Brasil é muito grave. E alguém vai dizer, mas e fora do Brasil? Há vários países em que isso não acontece, e não me refiro só aos países nórdicos, não me refiro à Austrália, Nova Zelândia. Há vários países em que há uma relação, eu diria, de mútua confiança. E a propósito de confiança, poucas instituições precisam tanto de fidúcia como os bancos, né? E, para encerrar, o acordo tem que ser institucionalmente incentivado e integrar a cultura do acordo, o programa de integridade. Um bom programa de integridade tem que estabelecer também critérios para a negociação. O que pode, o que não pode ser negociado. Isso está na pauta. Isso não, a lei é silente sobre isso. Isso nós temos a oportunidade de construir. Nós somos capazes de construir isso ou não? A pergunta é outra. Nós somos capazes de salvar o Brasil mais do que a Caixa? Ou não? Claro que sim. Não vamos subestimar o nosso talento. Ética e juridicamente é sempre preferencial, é a primeira das multiportas, a solução consensual de conflitos, notadamente se e quando puder ser efetuada dentro de limites éticos na própria esfera administrativa. Hoje nós temos conflitos impressionantes. Agora mesmo foi levado para a arbitragem um conflito entre uma agência reguladora e uma sociedade de economia mista. Eu não sou contra a arbitragem, estou na lista de árbitros, até no Paraná. Não sou contra a arbitragem, mas eu estou dizendo o seguinte, mas isso é um fim do mundo. O 175 tem câmera dentro da administração pública para resolver isso. Deveria funcionar ou não? Quer dizer, nós precisamos pautar para os próximos tempos integridade e uma cultura do diálogo. Uma cultura do diálogo que nos faça ter uma perspectiva cooperativa. E aqui eu encerro com um convite à reflexão. Eu acho que o grande tema do século XXI, deixei para o final, né? Que eu acho que é o grande tema do século XXI. Eu estou saindo daqui, vou para Fortaleza amanhã, vou presidir o 7º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade. Eis o grande tema do século XXI, sustentabilidade. Mas não apenas ambiental, sustentabilidade multidimensional. Ela é ambiental, claro. Hoje a poluição é a maior causa de mortes prematuras do mundo. A poluição matou 7 milhões de pessoas, some todas as guerras, todos os terrorismos do mundo, não chega nem perto disso, no ano passado.
Mas tem a dimensão social. No Brasil, nós continuamos com um trabalho, eufemismo agora, análogo ao escravo. E, em matéria de sustentabilidade social, continuamos protegendo, entre aspas, certos empregos, sem dar alternativas numa grande reciclagem coletiva. É ou não é verdade? Nós temos várias profissões que são insalubres, nós vamos mantendo o camarada na profissão insalubre, porque é melhor isso do que nada. Lembra do lançamento de anões? Ele queria continuar sendo lançado, coitado. Nós precisamos fazer essa grande travessia, isso é sustentabilidade. Há uma dimensão de sustentabilidade econômica. E aqui eu queria que vocês, por favor, ajudassem a pautar também na Caixa uma importantíssima resolução do Banco Central de 2014. Aqui exige, para os bancos públicos e privados, avaliação de risco ambiental nos empréstimos. Risco socioambiental dos empréstimos. Isto é pauta obrigatória. Como é que eu vou financiar? Trabalho escravo, risco social, né? Vou financiar projetos que não têm os mínimos cuidados de licenciamento ambiental prévio. É loucura fazer isso, concorda ou não? Inclusive de sustentabilidade econômica. E a sustentabilidade econômica tem que mirar nas prioridades certas do Brasil. Quais são as prioridades certas do Brasil? Energias, sim. Energias fósseis, não. Isso é trumpismo mental. Ou seja, atraso. Atraso com topete. A prioridade do Brasil são as energias renováveis. É um escândalo o Brasil. Aí havia discussão, essa matéria teve que ser judicializada recentemente, sobre se o Brasil tem que entrar em xisto. Nunca deveria entrar em xisto. A Caixa não deveria dar mais um empréstimo para alguém que quer investir em xisto no Brasil. Vai contaminar os nossos aquíferos. Isso é uma irresponsabilidade. E o Brasil não precisa disso. Outros países podem até discutir, nós não. Nenhum país tem a nossa insolação. E hoje está havendo um evento aqui sobre negócios verdes. Estão debatendo ali energia solar. Uma hora eu dei uma escapadinha e fui lá ver os negócios de andamento e tal. Gente, sabe qual é a participação da matriz energética brasileira da energia solar? 0,02%. Chama a Dinamarca para nos ajudar. Chama a Noruega, que agora está investindo, e o dinheiro dela é do petróleo, né? Está investindo fortemente em energias renováveis. Chama a China, que está liderando. O segundo lugar, os Estados Unidos, apesar do Trump, a Califórnia não está nem aí para o Trump, energias renováveis. Chama a Índia, que está liderando energias renováveis. Eu pergunto, BNDES, Caixa, relevante interesse coletivo, tem que dar uma avaliada nas prioridades ou não tem? No mínimo, eu, se fosse do jurídico e fosse do consultivo, diria, olha, a prioridade não é esta. Se o sujeito quiser, assina, azar o dele. Fóssil, será um fóssil a mais. Então, o programa de integridade que eu imagino é um programa também de sustentabilidade. É ambicioso o projeto. Aliás, o governo federal criou agora a Comissão Interministerial de Sustentabilidade. Você sabe por quê? Porque pela primeira vez, e olha que nós estamos batendo nessa tecla desde o primeiro dos nossos, agora 7º Congresso. Vamos anunciar lá o plano de logística sustentável dos tribunais de contas. Vamos anunciar, e agora em Fortaleza. Mas pela primeira vez, este ano, houve um acordo do TCU, e a meu juízo se aplica também à Caixa, no meu entendimento, determinando que a administração pública federal, e a lei das estatais tem dispositivo nesse sentido, faça licitações sustentáveis e estabelece uma série de critérios. Pois bem, agora saiu um decreto, graças à pressão do TCU, pela primeira vez, determina. Parou com essa história de ficar recomendando. Chega. O Brasil já está atrasado demais. A grande possibilidade de nós termos uma grande potência, no melhor sentido do desenvolvimento sustentável, está aí. Hoje, a energia solar é aquele número irrisório. Você sabe que nos Estados Unidos, a energia solar já emprega o dobro do que o carvão, apesar do Trump.
Mas uma notícia boa para vocês não ficarem chateados, porque eu dei um número que não é bom da energia solar, mas quando nós começamos, o primeiro congresso nosso, eu levei a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. Participação da energia eólica no primeiro congresso, estamos indo para o 7º. 1% na matriz energética. Hoje o Ceará já é autossuficiente em alguns períodos do ano, e hoje a matriz energética brasileira tem 6% de eólica, e a perspectiva é de passar de 20% da matriz. Agora, vocês imaginam se a gente cria juízo e faz a mesma coisa na energia solar. Ninguém vai deter o nosso desenvolvimento sustentável. Mas não é só social, econômica e ambiental. É jurídico-política. Se vocês olharem a lei das estatais, ela está determinando a análise de custos diretos e indiretos na tomada da decisão, por exemplo, numa licitação pública. Vocês já repararam nesses indiretos? O Adilson não destacou o ponto bom da lei. Isso é por influência de um outro dispositivo que está lá no RDC, que diz a mesma coisa e que foi, por sua vez, sugerido pelos técnicos do TCU e alguns ministros do TCU. A análise de custos indiretos nada mais é do que a análise de externalidades negativas. Isso é totalmente novo para o direito brasileiro, isso é sustentabilidade pura. Mas não é só jurídico-política, é também a quinta dimensão. Sustentabilidade é uma nova ética. Então, volto a falar de negociação proba, né? E volto a concordar com os colegas com quem conversei de ontem para cá, bastante aqui, presidente. Estou até meio quase membro honorário dessa associação, se eu não me cuidar, hein? Eu conversava, e um deles disse algo que não foi Justiniano, acho que foi. O problema nosso, tá, essa altura, não é só ter programas formais de compliance, entendeu? Também isso aí não é para entrar nessa enganação de marketing, né? Não é isso que eu quero. Isso não, tudo menos isso. Sustentabilidade se faz com uma nova postura ética de verdade, uma postura ética de responsabilidade intra e intergeracional. Em suma, eu penso que nós temos aqui uma oportunidade ímpar. Só numa crise monstruosa é que é possível fazer grandes transformações, essa que é a verdade. A Suécia, no século XIX, virou o jogo, era um país tão mais corrupto do que o Brasil, e, mergulhada numa crise econômica, resolveu criar juízo. Todo mundo fala do Berlusconi na Itália, esqueçam o Berlusconi um pouquinho, não é? Apesar que não esqueçam a Itália vale a pena. Mas esqueçam o Berlusconi um pouquinho, vamos pensar no exemplo da Suécia. Por que ela virou? Entre outras coisas, universalizou a educação de qualidade. Isso é óbvio, né? No Brasil, todo mundo tem o problema do Brasil é a educação. É óbvio, isso é trivial. Não é educação coisa nenhuma, é educação de qualidade. Qualidade de quê? Qualidade cognitiva e não cognitiva. Isso que ninguém diz, tem que dizer. Quem é que diz isso muito bem? James Heckman, prêmio Nobel, esteve agora há pouco no Brasil, por os estudos que mostrou as enormes vantagens, econômicas, inclusive, de desde tenra idade investir na educação, não apenas cognitiva, matemática, física, tudo isso é importante, mas não cognitiva ou de caráter, autocontrole, ética. Ética. Nós temos que começar a falar disso. O que mais que fez a Suécia? E há um autor notável de Oxford, que é um sueco, que escreve muito bem sobre como a Suécia virou o jogo, Bo Rothstein. O que mais ela fez? Meritocracia. Ah, como isso é importante. Não é? E o que mais que fez a Suécia? Eu não vou dar toda a lista, mas simplificação tributária. Radical. Ah, como isso é importante. Gente, a Suécia já nos deu o mapa, não é? Agora é conosco. O mapa da integridade é fácil de entender. Agora, o trabalho de construção é o nosso trabalho. Esse é complexo, é fascinante. E nenhum robô salvará o Brasil. Nós salvaremos o Brasil. Muito obrigado. Bem, colegas, novamente, né, só posso elogiar a
palestra que tivemos aqui hoje com o Dr. Juarez, que é um professor que nos instiga, nos faz pensar um pouco fora do método tradicional, nos tira da zona de conforto e nos convida de forma muito agradável, até com a sua verve, com o seu humor, a refletir sobre assuntos da mais alta seriedade e importância. Então, eu gostaria de passar para as considerações dos nossos colegas, doutor Alain e doutor Quevedo. Muito obrigado, doutor Álvaro, nosso querido presidente, a quem desde já cumprimento e parabenizo por esse maravilhoso terceiro encontro técnico da Advocef, com uma programação de grande qualidade, temas muito pertinentes, palestrantes maravilhosos, como acabamos de ver o nosso querido já amigo e membro honorário da Advocef, né? Professor Juarez Freitas, a quem todos nós estimamos muito. Então, parabéns pela palestra, professor, e parabéns, presidente, pela excelente temática. Porque, na verdade, o que a Advocef está nos ajudando a fazer nesse momento? A Advocef está nos ajudando a começar a troca do chip, professor. Né? Como nós temos que trocar o chip de 1 milhão de advogados, a Advocef já sai na frente, iniciando, talvez não a troca do chip, mas a atualização do nosso chip desde já, para que demore mais a troca, né? Como a gente vai estar com o chip mais atualizado, em razão de eventos como esse, de magnífica qualidade, o nosso chip vai demorar mais para ser trocado e, consequentemente, na linha do que o professor Juarez muito bem falou, tem ocorrido essa liberalização do mercado de advogados, né? E ontem ouvi uma palestra na Conferência Nacional, na questão das prerrogativas dos advogados, onde se falava também, na linha dessa liberalização que o professor falou, se falava muito do descarte da advocacia, cada vez mais esse descarte do advogado. Vários exemplos podem se citar, como as leis de juizados, que dizem que não precisa de advogados, o exemplo da mediação, que o professor trouxe aqui para nós também, sem advogados, o exemplo do Watson, que, na verdade, nós temos que ver mais como um aliado cognitivo, como o professor falou, né? Um aliado que vai auxiliar no dia a dia e não como um adversário. E, para isso, que é importante essas novas competências que nós temos que conquistar, que nós temos que adquirir, que é, na verdade, o novo chip, usando o exemplo que o professor nos trouxe. E o nosso professor Juarez já iniciou nos salvando hoje. Quando o professor Adilson deu aquele posicionamento, o professor Juarez depois o chamou aqui e já disse, mas professor Adilson, veja bem, tem aquele dispositivo ali que criou a caixa, tem um dispositivo específico, né? E com isso nos salvou já, inclusive, conseguindo um novo pedido de vistas do professor Adilson. Então, nós já temos aí, provavelmente, não só o professor Juarez como um aliado, mas também o professor Adilson após esse novo pedido de vistas. Então, mais que merecido o título, né, presidente, de nosso amigo da Advocef e membro honorário. E fazendo, então, professor, uma pergunta rapidamente, e acho que muito pertinente a provocação positiva, propositiva que o professor Juarez nos traz, porque ele propõe à Advocef, ele propõe aos advogados da Caixa que liderem esse movimento nacional por programas de integridade realmente sólidos nas estatais, de uma forma geral. Vejam o protagonismo que o professor Juarez está propondo para a Advocef. Então, isso é de altíssima responsabilidade e é completamente congruente com a defesa de uma Caixa, de fato, 100% pública, porque daí nós estamos defendendo um programa muito maior do que defender uma bandeira corporativa. Não estamos defendendo a empresa pública porque queremos manter uma pauta corporativa, mas estamos preocupados com o interesse público, com o bem maior da sociedade, que tem que ser, de fato, a nossa preocupação. E aí, professor, eu lhe devolvo a provocação no bom sentido, perguntando quais seriam, então, essas bases iniciais que a Advocef deveria lançar, deveria se debruçar, deveria olhar com uma lupa. Quais seriam essas bases iniciais para, como o senhor mesmo falou, um bom programa de integridade? Vou responder em bloco, então. Na verdade, eu estou ganhando tempo para pensar. Bem, eu acho que não vou fazer, não vai ser quase uma pergunta, vai ser mais algumas considerações para poder contribuir no debate. E até por atribuição, está muito envolvido com a questão da negociação, durante toda a palestra vai vindo
as imagens, os casos, né, a situação. Mas o fato é que, nessa filme mental que passou durante a apresentação de exemplos e situações que eu vivia ultimamente, o fato é que a gente tem que desenvolver mudar a postura e desenvolver novas habilidades, né? Então tem um conjunto de conceitos que às vezes é estranho o advogado, a teoria dos jogos, né? A zona do acordo, a externalidade, que são conceitos que vêm da economia, da psicologia, que a gente tem que ter esse desafio, e quem vai se envolvendo, vai estudando, quando a gente vai para a mesa de negociação, isso é muito presente, são técnicas que, com a prática, as coisas vão acontecendo. Então, eu gostaria de relatar uma situação aqui que eu acho que é interessante até para o professor Juarez, eu acho que é única, não ouvi falar de uma outra situação. Mas, antes disso, acho que tem um caso que a gente tem usado muito lá na reunião do trabalho, que é a questão do elemento estranho ao processo como aquele que vai solucionar o processo. Isso a gente tem feito, o judiciário está aceitando muito bem. A gente vai para a mesa de conciliação, não tem possibilidade recuperação de crédito daquela pessoa pagar. E ela tem uma garantia, né? Pensamento tradicional, vou levar a leilão. Né? E tem advogado que não, tem que levar a leilão, tal, insiste até hoje que isso é vantajoso para nós. Isso vai levar mais 2, 3, 4 anos, não sei o que vai acontecer. O que se faz? Suspende a negociação e propõe. Quem sabe você não arranja lá um comprador para esse bem? Ah, mas ninguém quer comprar. Não, traz ele aqui. Traz ele aqui, vamos marcar uma outra audiência. Traz ele. Ele compra com homologação judicial. Né? E isso tem solucionado N processos. Né? E, ao mesmo tempo, a nossa imagem institucional melhorou absurdamente. Recentemente, esse é o caso que, para mim, até foi surpreendente, nós tivemos lá o Fernando Abes, o doutor Fernando Abes, não sei se ele está por aqui, pode me ajudar até a lembrar, né? O judiciário local disse, a gente tem aqui, acho que são 27 processos. Nós temos 27 processos movidos contra a Caixa e uma construtora. E a gente quer instalar aqui um procedimento de conciliação coletiva. Eu achei muito bonito, nunca tinha visto, não sabia como é que era e tal. Disse, não, funciona assim, a gente vai fazer uma experiência aqui. A gente chamou as partes, o judiciário chamou as partes com mediadores, ouviram todas as partes. Chamou a construtora, ouviu a construtora. E depois chamou a Caixa. Vai ouvir isso primeiro, vai ouvir as partes separadamente. Quando chamou a Caixa, a juíza estava presente, ela chegou à seguinte conclusão: vocês não têm nada a ver aqui com essa situação. Tal. Mas vocês topam participar? Topam continuar esse procedimento? Qual é a visão tradicional? Não, eu sou legitimidade passiva, eu vou sair fora disso aqui, eu não quero participar. Né? É a postura tradicional do advogado. Conversei com o Fernando, olha, eu acho que a gente tem que participar, o custo para nós vai ser muito mais baixo do que a gente depois, se por acaso não viabilizar uma solução aqui, nós tocarmos 27 processos. Né? Vai ter 27 contestações, 27 apelações. Né? E nos disponibilizamos a continuar com o procedimento, a oferecer a assessoria do engenheiro Caixa para fazer a vistoria, a avaliação. Então, a gente vê todas essas questões que o professor colocou aqui. A gente constrói uma zona de acordo. Né? Nós trazemos a questão da externalidade. Né? A gente tem eficiência, né? vamos ter menor custo para a Caixa, e tem uma externalidade positiva, que é a imagem institucional da empresa preservada. Né? Tanto o judiciário, perante o judiciário, como as 27 pessoas, as 27 clientes, né? Que num processo judicial iam ter uma visão da empresa como um litigante, um inimigo, eles vão começar a passar a ver a Caixa como alguém que está viabilizando uma solução para o caso dele. Não é mais um inimigo, é um meu aliado. Ele não precisava estar aqui, ele está aqui me ajudando. Né? E isso é um ganho, na visão econômica, é uma externalidade positivíssima. A gente não consegue medir facilmente o que isso em termos de retorno. Né? Então, isso é fugir da visão tradicional do advogado. Não, o processo vai solucionar. Né? O advogado é muito difícil, o advogado tradicional, colocar o elemento tempo e visualizar essas externalidades. Então, o que eu, em termos de pergunta, assim, qual é o desafio da associação? Como capacitar o nosso quadro para
entender esses conceitos e trazer e mudar essa visão, né? Porque não é algo fácil, não é algo fácil. A nossa formação é uma formação jurídica, né? Nós vamos ter que agregar conceitos de psicologia, de economia, como fazer isso, né? E ao mesmo tempo eu noto que são questões que a gente tem que praticar, tem que estudar e praticar. Quando a gente não pratica, vai enferrujando, mas quem está sempre disposto a estar lá na mesa de negociação, a fazer audiência, tu vai desenvolvendo, vai tomando gosto, tu vai vendo o conceito teórico na mesa. Então, mas é uma mudança difícil, né? E aí eu acho que a gente precisa de uma ajuda de como fazer essa transição. Muito bem, então vou responder em bloco, pode ser, presidente? A primeira, vou começar pela última, que é mais fácil, aparentemente, mas só aparentemente. Aliás, eu estou agora em vias de criar um laboratório na universidade, um laboratório de negociação e direito, né? Eu penso que nós poderíamos cogitar de alguns cursos com metodologia ativa de negociação, e eu também acho que seria interessante, mas não sei se isso é viável, mas eu gostaria muito que pudesse ser viável, aproveitar os progressos recentes da AGU. A AGU está investindo muito em técnicas de negociação, em cursos de qualificação, alguns dos quais já estão na rede, a parte teórica. Fizemos um congresso só sobre isso, eu acho que está todo ele na rede. Também levamos os processualistas, alguns amigos que, felizmente, já estão com esse chip não adversarial, etc. E é importante que os processualistas também entrem nisso, né? É muito importante. Fizemos um evento importantíssimo na OAB, mas da AGU, da OAB no Paraná, Curitiba, neste ano. E ele está na rede. Se alguém tiver interesse, eu poderia, talvez, ajudar isso. Mas sem prejuízo dessa coisa que é meio chata de ficar vendo vídeo, né? Sobretudo quando são vídeos longos, uma jornada intensa que foi lá. Eu acho que podíamos pensar em, até por uma questão de economicidade, né? De economicidade, quem sabe algum tipo de... vocês têm a escola, né? Tem uma escola, quem sabe algum tipo de parceria com as escolas. Escola, pois é. Eu acho que está na hora, viu, de capacitar. E outra coisa que eu não disse, mas vou dizer, além de trocar chip, que isso acho que todos têm que fazer, mas existem pessoas que já estão com um perfil mais pronto do que outras para isso, tá certo? Existem pessoas que são um pouco mais propensas à negociação e ao diálogo, então talvez se pudesse começar por essas, que já têm essa propensão maior, perfil mais pronto para isso. Mas, enfim, se eu puder, de alguma forma, depois podemos conversar com calma, eu acho que tem que, não sei, mas me parece, francamente, que o Brasil não está com esse dinheiro todo para a gente começar a fazer coisas para cá, isoladamente. Podíamos tentar ver se é possível a administração pública federal pensar soluções. O que o senhor acha, doutor? Acha boa ideia? Acha bom? Né? Soluções conjuntas. Economicamente, me parece que seria interessante, né? Com relação... Mas vamos conversar. Tá? Eu só acho... Eu dissesse uma coisa que eu concordo plenamente, embora tenha que tomar muito cuidado com não usar as pessoas como cobaias, mas tem que participar. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, quem é que está no Rio Grande do Sul? O senhor está no Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, a Procuradoria do Estado está tendo uma boa experiência. Vale a pena ir lá, sentar com a turma que está fazendo um belo trabalho e fazer observações. Só que tem que tomar cuidado para não interferir no processo negativamente, né? Eu estou anotando a coisa. Tem que ser ao natural, ali, como tu está ali para ajudar, né, o processo a andar, né? São certos cuidados também para não interferir. Tem gente que fica achando que aquilo ali é com cobaia. Não, é gente, né? Gente que sofre, que está ali na tua frente, né? Ninguém vai para uma negociação feliz, né? Isso é um erro crasso, né? Bom, agora vamos à parte que não posso deixar de enfrentar. Eu pedi até um tempo para respirar, não foi? Vamos lá. Ontem nós já falamos um pouco sobre isso. Vamos começar. Eu começaria uma abordagem sobre integridade mais para valer, ouvindo o que outras instituições têm a dizer. Por exemplo,
O que o TCU tem a nos dizer? Eu asseguro que eles têm muito a dizer em matéria da visão deles de integridade. Em lugar de ter uma postura adversarial com o Tribunal de Contas da União, ter uma postura de diálogo. Né? Escuta, nós estamos pensando em fazer um código de integridade. Quais são as sugestões que vocês fariam? Eu faria isso, eu. Né? Segundo, e aí não só, o Banco Central eu acho muito importante também, né? Tem toda uma expertise de coisas que são... Acho que nós tínhamos que, inclusive, cogitar de usar algoritmos para algumas coisas básicas de controle interno, tá certo? Eu não tenho dúvida que isso é importante. Também há cases bem-sucedidos. Segundo, olharmos em loco algumas experiências também, experiência, que já estão sendo feitas. Por exemplo, parece que a Petrobras melhorou bastante o controle de integridade dos seus fornecedores, que são milhares. Vamos ver como é que eles estão fazendo isso. É um esforço interessante que a Petrobras já está fazendo, não custa nada fazer um case de estudo, não é, prático de como é que está se dando esse tipo de exame de integridade na Petrobras. Terceiro, eu começaria qualquer estudo, qualquer tentativa de elaboração de um código de integridade para a Caixa ou para as estatais, e acho que cada uma podia ter o seu, mas algum ponto de convergência tem que ter, não é? Integridade é uma só, que eu saiba, né? Mas, enfim, senão não é integridade, né? Agora, o ponto central é o seguinte, eu começaria por esse decreto federal, que saiu agora, está novinho, o decreto da governança. Ali eles estão, ao mesmo tempo que falando em integridade, todo o tempo, governança e integridade, também estabelecendo como é que vai se dar na esfera da administração federal, é verdade, por enquanto, na administração pública direta, autarquias e fundações, esse trabalho interministerial de tentativa de governança e de auditoria preventiva, tá certo? Então, vamos dar uma chance para eles, né? Vamos examinar. E isto teve a participação direta, com digitais, até porque ele até assinou junto o decreto, como testemunha, de um ministro do TCU. Então, vamos observar isso em logo. Outro ponto importantíssimo, que eu acho que não é assustar ninguém, não é? Mas muitos dos nossos dirigentes não conhecem a lei de conflito de interesses, a lei de 2013. E é uma lei muito mais grave do que eles imaginam. Então, qualquer programa de integridade tinha que partir, acho eu, de um diálogo com essa lei. Inclusive, tem coisas assim, esses dias eu me dei conta, conversando com dirigentes de uma agência reguladora, que eles imaginavam que, após o período de quarentena, saindo da agência, o ex-dirigente, depois da quarentena, ele está liberado. Não. Não. Informações sensíveis ele não pode vazar nunca. O resto da vida. Isso está na lei de conflito de interesses. E se eu fizer, artigo 12, remete para a lei de improbidade. Então, é um bom ponto de partida, porque faz com que o dirigente perceba, olha, o jurídico está lhe ajudando a não cometer algum deslize aqui, porque é grave isso aqui, o Ministério Público pode lhe enquadrar. Não é? Então, técnica de negociação. Um pouquinho de susto ainda faz parte do jogo, tá certo? Agora, outro item que para encerrar, eu acho que um projeto de código de integridade deveria ser abrangente, mas eu traria a comunidade acadêmica para o debate. Né? Eu traria um Adilson Dallari, enfim, pessoas experientes, numa espécie de comissão, não diria de notáveis, mas comissão também acadêmica. Por quê? Porque isto, sem a adesão da sociedade, não vai ter programa de integridade que cumpra a sua função legitimadora, tá certo? Então, eu chamaria, por exemplo, a OAB, nós temos um presidente da ordem que é muito sensível a essa questão, tanto das empresas públicas como da sociedade de economia mista, não é verdade? Temos que ter essa capacidade de articulação. Logo eu ensinando isso para você, sabe mais do que eu essas coisas, mas, enfim. Isto me parece absolutamente crucial. Não tentar estabelecer um código. Já tem escritórios de advocacia hoje que lidam com a administração pública, algumas já estão pedindo, e isso faz parte do programa de integridade, que o escritório de advocacia que trabalha para elas tenha compliance.
E um amigo meu, aqui, por sinal aqui de São Paulo, me contava que ofereceram já uma compliance de fachada para ele. Né? Sabe, compliance, fast food, fast compliance. Né? Olha, tem aqui vai já e eu te dou um certificado. Gente, isso não, né? Então não basta elaborar um código. Tem que ter um debate, digamos assim, de uns 6 meses, e depois ter resultado concreto. Né? E aí fazer um grande acontecimento com o maior número possível de estatais. Se fosse possível, eu incluiria, porque tem um ótimo corpo técnico também, os advogados são, eu não conheço, o número é reduzido, parece, mas o corpo técnico eu conheço. O próprio BNDES, eu acho importante também participar desse processo. Né? O Banco do Brasil, eu acho importante, a Sociedade de Economia Mista, eu acho importante. E se participar, e tem que participar a Sociedade de Economia Mista, acho que também se deveria ouvir a este respeito, que tem o que dizer, a CVM, em relação às sociedades de economia mista, ela tem uma preocupação também acentuada, não é? Sobre conflitos de interesse e assim por diante. Em suma, eu penso que se pode construir algo bastante ambicioso, começando por aquilo que nós já temos aqui à nossa disposição. Temos um decreto quentinho, que trata de governança e integridade, temos uma lei de conflito de interesse, que está aqui quentinha, e temos a lei das estatais, que eu concordo com o Adilson, é um horror, mas nessa parte da integridade, não é? Ela comporta uma interpretação benigna salvadora, tá certo? Ela tem coisas boas também, né? Concorda ou não? A lei das estatais é pessimamente redigida, concordo com o Adilson. Mas não seria justo se eu não reconhecesse, e não estou falando em causa própria, não fui eu que sugeri, mas eu conheço quem sugeriu alguns dos artigos que eu considero muito bons. Por exemplo, esse que trata da obrigatoriedade de análise de custos e benefícios diretos e indiretos foi copiado do artigo 4º da lei do RDC, que, por sua vez, veio de sugestão do Benjamin Zimler. Estou dando os créditos aqui, a equipe dele participou ativamente. Quer dizer, é importante a gente também perceber que uma lei não é monoliticamente ruim. Né? Não vamos fazer essa leitura das leis estatais. E nós precisamos aproveitar esse momento crítico, e nisso há consenso, não é? Nisso há consenso, para, ou é agora ou não conseguimos mais. Ou salvamos agora e damos, não uma fachada de compliance, de integridade, mas damos uma realidade de integridade e uma promessa que possa ser cumprida de um programa de integridade, ou não temos solução. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não estou sendo dramático, não, eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Ou nós salvamos agora, de maneira estrutural, ou dificilmente, eu venho com essa mensagem, não apocalíptica, mas realista. É óbvio, vai haver uma guinada no Brasil rumo à privatização. Tudo leva a crer. Não é? Então, nós temos que estar preparados para justificar socialmente, com um discurso de integridade, uma empresa pública que cumpre relevante interesse coletivo. Né? Mas nós sabemos que algumas das estatais brasileiras, não preciso dizer quais, né, tiveram problemas dramáticos recentes, para não dizer trágicos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o aproveitamento desta oportunidade. Vamos aproveitar a Lava Jato, no que ela tem de muito positivo, e vamos fazer esse programa de integridade. Por último, mas não menos importante, sim, eu chamaria o MPF para participar do debate. Chamaria a excelentes, o senhor conhece, tem até orientandos meus, né? Excelentes do MPF, que podem dar uma grande contribuição em matéria de defesa não é? Por sinal, lá agora no nosso congresso, um deles vai estar, não é? E é muito importante também ouvirmos, concordam ou não? O MPF. Tá? E, por último mesmo, eu não deixaria de fora também o Ministério Público de Contas, que atualmente, aliás, quem está no TCU hoje é o presidente da nossa associação, da qual eu também sou membro honorário, né, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, que é o Júlio. Né? Vamos ouvir, vamos dialogar. Não sabia, esse funciona. Eu não sabia. Mas, enfim, vamos ouvir a todos e vamos tentar fazer essa construção. Eu gostaria de
dentro das minhas possibilidades, não sou megalômano, sei que não são muitas, mas de participar desse processo. Estou à disposição, espero que possamos fazer algo concreto, e o ano é 2018, não dá para deixar para 2019. Bem, pessoal, antes de encerrar, eu queria passar a palavra, acho que tem uma ou duas colegas que pediram para fazer uma pergunta. Doutor Davi, se puder vir para falar no microfone, a gente já puder aproveitar a pergunta. O Justiniano já foi? Não, o Justiniano está lá. Isso, do microfone para a gente poder aproveitar na transmissão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero parabenizar a mesa pelas escolhas excelentes que fez, parabenizar o doutor Juarez por suas sábias palavras que muito nos animam e nos entusiasmam, assim como lembrar que o doutor Dalari também de manhã lembrou o artigo 5º e 6º do Código, que nos falam de boa-fé e do princípio de cooperação, que são fundamentais para que se pense em uma sociedade melhor. O doutor Juarez, sem se lembrar, me permita, hoje o senhor me provocou uma segunda vez que o senhor me provoca. A primeira foi na palestra anterior. E eu queria pedir a sua consideração, a sua avaliação, dentro disso que nós vimos, de pertinência temática, de ética e boa-fé e de melhoria das condições do mundo, se seria viável o seguinte: nós, Caixa Econômica Federal, somos um dos bancos que mais investe em habitação, e fundamentalmente em habitação popular. Os advogados da Caixa são considerados bons profissionais. Nós somos bons advogados. Nós temos, no âmbito da Caixa, muito bons engenheiros, arquitetos e profissionais de outras áreas também. Nós, partindo das suas benditas provocações, surgiu a seguinte proposta: os advogados fazem o caminho legal. Para quê? O caminho legal que todo projeto imobiliário precisa. E os engenheiros e arquitetos projetam a melhor casa popular que o Brasil pudesse ter. Econômica, forte, estruturada, provida desses meios, por exemplo, de energia solar. E nós teríamos um projeto chamado Casa Brasil, ofertado pela Caixa à comunidade brasileira, dentro do projeto que juridicamente fosse adaptado, quer dizer, tecnicamente jurídico para poder ser registrado no registro de imóveis, e estruturalmente com essas características, compacto, forte e, ao mesmo tempo, para servir exatamente as camadas mais pobres da população, diria, inclusive como uma das formas de amenizar os graves problemas que, às vezes, são detectados na habitação popular, exatamente, que vem a redundar hoje exatamente em indenizações contra a Caixa ou quem construiu. Como Vossa Excelência vê um projeto dessa natureza de a Caixa produzindo e ofertando à cidadania brasileira? Obrigado. Doutor Davi, agora o senhor que me provocou. No bom sentido, é claro. Mas eu só não queria sobrecarregar muito a Caixa. O governo tem que trabalhar um pouco também, né, nessa matéria de habitação. Mas acho que a Caixa certamente pode, quando eu falei da avaliação de riscos socioambientais, cuidar de coisas óbvias no Brasil. Por exemplo, demorou muito para que o aquecimento solar entrasse no Minha Casa Minha Vida, né? Um escândalo que demorou, não é? Agora, tem uma grande empresa, não vou fazer merchandising, mas que está começando a fazer não só isto, mas como os custos da energia solar estão caindo muito, está investindo em todos os novos apartamentos, que são apartamentos não tão populares, mas classe média baixa, com células fotovoltaicas. Então, é uma coisa interessante de se pensar. Eu só acho que, neste caso, valeria a pena, para não sobrecarregar a Caixa, que a ação fosse de governo, né, para não sobrecarregá-la. Mas a avaliação de riscos socioambientais, por exemplo, construção em área contaminada. Não dá para suportar isso. Concordam, gente? Não dá para suportar. São coisas que nós não temos mais condições. Aí é uma questão jurídica, aí é conosco. Aí é conosco. Deixar passar isso não está certo, né? Construção de habitação popular em área contaminada. O Brasil tem um problema seríssimo
Ainda hoje na Folha tem uma matéria boa sobre isso, né, que a colega de Florianópolis me alertou. A Caixa presta um trabalho relevante, mas ela pode, eu concordo plenamente, doutor Davi, talvez não com toda essa extensão, que eu adoraria, não sei se a Caixa teria essa condição de arcar com tantos ônus, mas ela pode ajudar muito. Nós temos no Brasil também um problema seríssimo, nós temos 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. E isso é algo que deveria a todos nós, inquietar profundamente, né? Nós precisamos fazer uma transição. Não é só moradia, elas têm que ter uma moradia digna, sustentável. Então, essa avaliação, doutor Davi, do risco socioambiental poderia ser estou pensando em termos jurídicos, né? Porque, por exemplo, se a Caixa começar a colocar os seus engenheiros a fazer essa avaliação de risco, eu acho que tem sentido, mas se ela começar a extrapolar um pouquinho, talvez esvazie um pouco atribuições, aí tem um certo cuidado de deferência interna, né? Pois não. Isso seria um projeto. Certo. Seria o Casa Brasil que o senhor propôs. Casa Brasil. Esse projeto seria disponibilizado dentro do que é viável e o engenheiro que iria assumir a construção daquela casa iria assinar a planta, conforme fosse de lei. Isso seria, quem quiser construir a casa nesse modelo, nós temos um padrão de modelo de casa para ofertar como uma variável, uma possibilidade real, para que se tivesse um padrão de qualidade eticamente correto, equilibrado, e não é para se conseguiu o meu pedido de vista. Vou examinar com carinho. Temos grande preocupação comum de encontrar uma forma de utilizar os investimentos famosos em infraestrutura, que o Brasil necessita tanto, né? A gente fala em logística, porto, etc., mas tem um investimento em infraestrutura fundamental que chama-se saneamento e, antes disso, casa, né? Ou, ao mesmo tempo, casa. E casa digna, né? Infelizmente, boa parte do projeto das casas Minha Casa Minha Vida são problemas sérios que nós vamos ter que equacionar. Também não se pode esconder isso. Parabéns pela sua preocupação, doutor Davi. Eu acho que esse tipo de projeto de sustentabilidade da Caixa, no sentido multidimensional, que eu gostaria que todos tivessem, não é? E aí vamos fazer o que for possível fazer. Claro que um pouco depende dos eleitores brasileiros no ano que vem também, né? Espero que tenham juízo. E que tenham candidatos bons, né? São duas coisas que eu espero. Mais alguém? Mais alguma observação? Bem, eu acho que cumprimos à risca praticamente o cronograma do evento hoje, né? Foi um evento cheio, complexo, mas seguiu o cronograma como prevíamos, e fiquei muito satisfeito com a consolidação da qualidade das palestras, conforme a expectativa que foi criada quando organizamos a pauta. Declaro, então, encerrado o terceiro encontro técnico, mas convido todos para o nosso jantar de comemoração dos 25 anos da associação, que vai se dar neste mesmo pavimento, no salão ao fundo, aqui atrás de onde está a mesa. Então, às 7h30, convido a todos para vir comemorar conosco nesse jantar, esse 1/4 de século da nossa Advocef. Até breve. Muito obrigado.